pergunta de hoje é, pergunta 10. O que é diretiva antecipada de vontade e como fazê-la? O testamento vital tem origem nos Estados Unidos, onde foi proposta a adoção do Living Will, e foi conhecido no Brasil como testamento vital. É um documento que serve para proteger o direito individual e permitir a morte digna de uma pessoa. Então, o testamento vital, ele parte do princípio de que uma pessoa tem o direito de se recusar a ser submetida a tratamento médico cujo objetivo seja estritamente prolongar-lhe a vida quando seu estado clínico for irreversível ou estiver em estado vegetativo sem a possibilidade de recobrar as suas faculdades. As decisões de fim de vida são o cerne das diretivas antecipadas. Então, estudos apontam para 3 estados clínicos, onde é possível falar em tomada de decisões sobre o fim de vida. O primeiro estado clínico é uma doença terminal, o segundo é o estado vegetativo persistente e o terceiro, as demências avançadas, que é o nosso caso aqui no GAFA, a nossa matéria de assunto, né? E a demência avançada é o quadro clínico onde a pessoa tem a função motora alterada, perdeu a autoconsciência e a reação à dor, e o prognóstico de recuperação neurológica é irreversível. Todavia, verifica-se que não basta que a pessoa afirme genericamente que deseja a suspensão dos tratamentos fúteis. É preciso que essa pessoa aponte de forma mais específica possível quais são os procedimentos, quais são os medicamentos que ela recusa ou admite a suspensão. Então, é imperioso, no intuito de nortear as decisões da equipe médica, que seja nomeado um procurador e que dentro dessas diretivas estejam claros os valores que fundamentam a sua vida e quais são os seus desejos. O Conselho Federal de Medicina no Brasil, ele aprovou e reconheceu o direito da pessoa a manifestar a sua vontade sobre tratamentos médicos e designar o representante para tal fim. E bem como também o dever do médico cumprir a vontade desse paciente. No entanto, ainda não há nenhuma regulamentação legislativa sobre esse assunto no Brasil, e porque a norma baixada pelo Conselho Federal de Medicina não tem uma validade assim, né, legal, ela é uma normativa que ela deve ser respeitada entre o meio médico. E então ela não determina, por exemplo, os aspectos relativos à formalização dessa diretiva, o conteúdo que deve ter, a capacidade dos outorgantes, o prazo de validade e a criação de um registro nacional. Todavia, a gente não, né, esse caráter classicista dessa resolução do Conselho não tira o seu mérito, e ele faz com que a sociedade se volte para essa discussão que é de suma importância, inclusive porque já muitas pessoas brasileiras têm procurado os cartórios de notas, querendo registrar as suas diretivas antecipadas. No estado de São Paulo, já há uma lei, popularmente conhecida como Lei Mário Covas, que assegura aos usuários do serviço de saúde do estado de São Paulo o direito de recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar prolongar a sua vida. Esse direito também é assegurado já por leis do estado de Minas Gerais e do estado do Paraná. Então, é importante que a lavradura das diretivas antecipadas de vontade seja feita por escritura pública perante um notário, a fim de garantir que tenha segurança jurídica, tendo em vista que não tem essa legislação, como a gente já comentou aqui, a nível nacional. Então, o ideal é que o indivíduo tenha uma diretiva de antecipada de vontade e que ele nomeie uma pessoa que pode ser um parente ou não, e que essa pessoa vai ter um mandato
seja um mandato duradouro, né? E que vai surtir efeito em situações de incapacidade temporária. As diretivas no Brasil não podem falar sobre questões de doações de órgão, uma vez que existem leis que estabelecem que, nesse quesito, a vontade dos familiares do falecido prevalece sobre a vontade do mesmo. Então, a exigência de testemunhas para o registro dessa diretiva é arbitrária, uma vez que não existe lei regulamentando essas solenidades, mas é imprescindível que essa pessoa que faça essa diretiva, né, que escreva a sua diretiva, assine esse documento e que o mandatário também assine, aceitando o encargo para o qual está sendo nomeado. As pessoas que já foram diagnosticadas com uma doença incurável e terminal, elas precisam comprovar que elas estão no seu discernimento natural, por meio de um laudo médico, uma vez que estudos médicos questionam efeitos de diagnósticos de fim de vida no discernimento de uma pessoa. Então é importante que essa pessoa seja orientada a buscar. A pessoa que quer fazer uma diretiva antecipada, ela deve buscar um médico a fim de obter informações técnicas sobre os cuidados sobre os quais ela precisará passar por esses cuidados, para que ela entenda o que ela quer ou o que ela não quer que aconteça com ela. E caso o médico concorde, é possível, inclusive, adicionar o nome desse médico e o seu CRM dentro das diretivas para que ele seja procurado caso haja qualquer dúvida em relação às informações prestadas dentro desse documento. A presença de um advogado é recomendável, especialmente porque a gente não tem leis que regulamentam essa questão ainda, direito, e para que ele possa instruir essa pessoa na elaboração do documento, de forma que ele não disponha sobre assuntos que não tem nada a ver, né, com esse assunto, como, por exemplo, a prática da eutanásia. Então, é isso. Então, a gente precisa ficar claro, né, de que para que a gente consiga definir com antecedência sobre as nossas vontades de final de vida, a gente precisa consultar um médico sobre os procedimentos que a gente vai passar, um advogado para nos orientar sobre o que deve constar dentro desse documento e lavrar uma escritura pública num cartório e também, claro, escolher uma pessoa que vá ser o seu representante nesse momento para que faça valer a sua vontade. Obrigada, pessoal, e a gente se vê na próxima pergunta. Até lá!